Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Aqui é a Jéssica, estamos com mais um Ineditados pela UniFM 107.9, Conversas para além do livro, e hoje com uma visita ilustre, o nosso representante máximo aqui da instituição, o nosso reitor, Luciano Schuch. Muito obrigada, professor, por estar aqui. A gente sabe que a sua agenda é corrida e disponibilizar aí uma hora do seu dia para vir conversar conosco nos enche de muita honra, de muito orgulho. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa minha trajetória, da minha vida, essa relação com a universidade, essa paixão pela educação e pela vida como um todo. Isso, aqui é o nosso... eu brinco que são conversas que fazem com que a gente se edifique para além da parte acadêmica, né? Então, vamos começar do começo, vamos começar do princípio. O pequeno Luciano Schuch, brincando, nascido e criado aqui em Santa Maria, né? Então, como é que foi essa relação com a família, com o pai e o avô, que também foram representantes importantes aqui na instituição? Conta para nós um pouco dessa parte da tua infância, se tu se mirou neles e em outras pessoas que fizeram com que tu te conduzisse para esses caminhos aí, nos conta. É uma pergunta que não é fácil responder, mas um pouco é verdade. O meu avô trabalhou junto com o professor Mariano, aqui desde a fundação da universidade, ajudou a implantar a Universidade Federal de Roraima, naquela questão da extensão, de levar o ensino superior para o interior. Então, meu avô foi um dos pioneiros dessa universidade. Quando teve os destaques dos 50 da universidade, meu avô foi um deles. E também diretor do Centro de Educação. Foi sempre estudioso da LDB, estudioso da educação e administrador de formação. O meu pai também depois se formou na primeira turma de administração, foi convidado a ser professor, naquela época era por convite, e também chegou a ser diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas, vice-diretor, e assumiu eventualmente a direção também. Então eu sou a terceira geração aqui na universidade, então essa paixão pela universidade, e específico pela Universidade de Santa Maria, vem de família. E além deles, a gente teve mais professores também que atuaram aqui. O Luiz Alexandre Schuch na física, o Nelson no INPE, mas se formou aqui também. É uma família que vem muito relacionada com a educação. Mas o Luciano começou, né, um filho de um servidor da universidade, de uma pedagoga. Minha mãe foi pedagoga, formada na FIC, na antiga FIC. Sim. Certo? E irmãos de mais 3. E eu tive muita dificuldade no colégio. Eu posso contar que eu hoje descobri que eu tinha dislexia. Na quarta série, eu me lembro que é um fato marcante, na quarta série eu não sabia ler e escrever direito ainda. Eu tinha uma dificuldade muito grande de escrever. A minha professora, me lembro que chegou para minha mãe dizer que o Luciano não tinha mais como aprender, não tinha como ir para frente no ensino básico. Que coisa. Quase dizendo assim, o Luciano não tem mais chance de estudar, porque eu não conseguia escrever e tinha um trauma gigantesco de ler em público. Eu não conseguia ler, porque eu trocava as palavras. E hoje eu aprendi que é dislexia isso. Sim. E naquele momento, aí por ter uma questão de uma família que tinha uma relação muito com a educação, eu fui ser alfabetizado por fonoaudiólogas. Então eu agradeço muito a nossas profissionais da fonoaudiologia. E aí uma coisa que me marcou muito, eu fui para uma clínica de fonoaudiologia, que na época existia um preconceito muito maior do que um síndrome de Down que a gente tem hoje. E eu me lembro que a turma que tinha antes e depois eram todos com síndrome de Down, que naquela época se chamava de mongoloide, e eu fazia parte daquela turma, de não conseguir aprender. E aquilo marcou... pela fonação, pela né? fonação. Muito importante. Eu aprendi coisas que as pessoas sabem naturalmente, pelo tipo R2R pela posição da língua. Não era pela escrita. E a língua portuguesa não é fácil, né? Não. Não é fácil mesmo. E tinha que decorar as regras, tinha uma dificuldade muito grande. Então eu não conseguia ler, e até hoje eu tenho dificuldade de escrever e ler. Até hoje o relógio, no começo, eu usava o relógio, não era para ver as horas, era para saber direita e esquerda. Eu balançava, até hoje eu balanço o pulso para saber direita e esquerda. Coisas que vêm lá da minha infância, e eu tinha técnicas para... Até a posição que sentava na sala de aula era poder fazer leitura da aula. Então eu fazia uma leitura antes da turma. Eu sabia que tinha um texto para ler, eu contava cada aluno seus parágrafos, para quando chegasse no que eu ia ler, então eu lia 2 antes, 2 dias depois, antes para poder... Se tu criava estratégias para contornar aquela limitação. A minha deficiência que eu tinha. Então, para tudo eu tinha estratégia. Eu sempre tinha técnicas de sobrevivências para poder chegar onde eu estou. Claro, com isso eu acabei ficando muito comunicativo, porque eu não conseguia ler nem escrever.
eu acabei me comunicando muito. Propositivo também. Propositivo, e eu acabava ficando muito amigo dos professores e das professoras, da direção das escolas, então eu acabava sendo, como eu tinha essa dificuldade, eu compensava do outro lado. E isso acabou me ajudando muito na questão da comunicação, mas uma comunicação muito mais informal, uma comunicação mais natural, porque até hoje, eu me lembro que eu assumi a vice-reitoria, fui tentar fazer fazer o meu discurso na posse para poder ler o discurso. Foi catástrofe, não consegui ler. Então, até hoje, foi o único discurso que eu tentei fazer e abandonei já. Eu faço todos eles de improviso. Claro que eu penso uma linha de raciocínio que eu quero transmitir para o meu público, mas não posso fazer leitura. Se eu tentar ler, o meu cérebro vai travar. Até hoje, não consigo pronunciar nome de pessoas e muitas outras dificuldades que eu tenho, mas isso nunca me impediu de seguir. Eu me lembro que no colégio também, a questão dos exames, eu cheguei a pegar todos os exames possíveis no segundo grau, nos 3 anos. Primeiro, segundo e terceiro ano, todos. Era de praxe, assim, já que eu pegava todos os exames, mas eu acabava indo e consegui ser aprovado depois no ensino médio, na época. E eu me lembro também para entrar na universidade também, que foi uma dificuldade muito grande. Eu ia perguntar, porque, claro, tem mestrado, doutorado, quer dizer, nunca foi, de forma geral, assim, um impeditivo na tua persistência em continuar. Né? Mas essa fala é muito importante. Persistência e não desistir. Eu lembro meu primeiro vestibular. Teve um vestibular na universidade que foi no meio de ano. Eu tive a nota mais alta que teve na prova objetiva. Mais alta de todos foi a minha nota. E reprovei, porque eu zerei redação. Não consegui escrever. Aí, como que eu fiz para entrar na universidade? Eu fiz cursinho de redação durante 6 meses, onde eu decorei. Decorei mesmo todas as técnicas possíveis de redação. E eu tinha ela pronta, mecânica. Eu só mudava o tema da redação, isso até... estratégia de sobrevivência também, eu acabei decorando muito, gravar as coisas, então eu decorei como fazer uma redação e só mudar, não importa o tema que caiu, eu escrevi a redação. Mecânico. Fazia em 5 minutos a redação decorada. Já com palavras que eu não ia errar. E as que eu ia colocar naqueles trechos em branco, aquelas lacunas em branco, eram palavras que eu conhecia. Fui aprovado com 7,5 na redação e consegui entrar em engenharia elétrica. E eu posso dizer que eu tive dificuldade também na engenharia. Então, o normal é se formar em engenharia há 5 anos, me formei em 6 anos e meio. Certo? E, ao mesmo tempo, mesmo dificuldade no colégio, na engenharia, no mestrado, no doutorado, eu sou um dos reitores mais novos da nossa universidade. Exato. Que as pessoas têm que entender que, por mais que tenha deficiências, que a gente tem, todos nós temos deficiências, limitações, se a gente buscar estratégias e não ter medo, e o medo nos trava, o medo nos impede de enfrentar as dificuldades. Para eu estar aqui hoje falando também aqui na rádio com os ouvintes e estando na frente da universidade, onde eu tenho que fazer discursos 5, 6 vezes por dia, isso também foi uma técnica que eu tive que sobreviver desde a criança, isso também me fortaleceu nesse lado, mas nunca me impediu. Nunca me impediu de quando eu no primeiro semestre da engenharia reprovei em todas as disciplinas, de desistir da engenharia, certo? E me formei, e se eu me tornei um pesquisador. Eu dou outro exemplo, com mais de 100 artigos publicados em língua inglesa, sem saber inglês, certo? Tudo usando estratégias de sobrevivência. Como escrever um artigo em inglês se eu não sei inglês, certo? Então, isso tudo foi para poder chegar onde eu estou, certo? Mas sempre com objetivo na vida, sempre seguindo as regras do jogo, certo? Então, isso eu digo que é um exemplo que eu acho que vale a pena, só que o que nos limita são 2 coisas. Primeiro, o preconceito das pessoas. Quando nos olham com as nossas dificuldades, e até hoje eu tenho colegas que criticam a minha escrita e meus e-mails que têm erros. Só que se fosse por essas críticas, eu não estaria aqui hoje. Certo? E eu digo, eu vou cometer erros e vou corrigi-los em público ou no escrito e peço desculpa pelos meus erros. Agora eu reduzi bastante de tanto escrever, a gente acaba reduzindo, mas cometo ainda erros crassos para alguém que estuda a língua portuguesa. Eu dou outro exemplo, na minha minha dissertação de mestrado, por um acaso, convidamos um membro da banca, eu descobri só na banca, que era um linguística. Eles desde Esperanto, dominava 5 línguas. Ele ficou 3 horas falando da minha dissertação, não sobre o tema dela, sobre a escrita, porque era difícil de entender mesmo, que era muito difícil. Então, só que aquilo também tudo é aprendizado, só que me marcou, nós ficar 3 horas vendo conjugação verbal que ele ficou falando e até hoje eu não entendo aquilo. Conjugação. Bom, e mal ou bem a defesa aconteceu e a comunicação se estabeleceu. Eu acho que nesses momentos é que a gente precisa ver qual que é o objetivo daquele momento, né? Houve uma comunicação que se estabeleceu com sucesso? Houve. Então, ponto positivo, seguimos adiante, né? É isso aí. Só que para muitas pessoas essas críticas que vêm do terceiro para a gente nos limita.
Então, quem limita as crianças são muitas vezes os pais, os professores, que são os que realmente causam uma limitação e não deixam elas crescerem. Mas quando tem o apoio da família e professores e profissionais que acreditam em ti, tu consegue desabrochar e crescer, e realmente crescer mesmo. Né? De me tornar hoje, numa instituição de ensino superior, o reitor da instituição com limitações na escrita e na fala muito graves, certo? Mas ao mesmo e que não domina uma segunda língua, uma terceira língua, que nem é esperado um reitor. Mas ao mesmo tempo, eu consigo sempre ter o apoio das pessoas, dos profissionais. E outra característica é, como eu sei das minhas limitações, eu tenho que ter pessoas muito fortes perto de mim para compensar isso e nós crescermos todos juntos. Então, não travar, não se limitar, porque muita gente tem medo e vergonha, e quanto mais jovem a gente é, mais vergonha a gente tem das nossas limitações. E eu aprendi muito cedo que eu não precisava ter medo, que as pessoas vão dar risada de mim de qualquer jeito. Certo? Vão sempre procurar alguma coisa, se não for disso, vai ser de outra coisa, né? E eu aprendi a me atirar. O meu lema é me atiro nos desafios. Sei que não vai dar certo, a maioria deles, mas os que dão certo fazem eu crescer muito. Então, é não ter medo e também não aceitar que os outros definam o nosso sonho, nossos limites. Os limites têm que ser nossos, não pode ser dos terceiros. Ah, que legal saber dessa... como é importante, né? A gente ter esses momentos assim de diálogo, mesmo na universidade, para além daquilo que é o acadêmico. A gente tem um público bastante amplo aqui que nos escuta, né? E nós sempre falamos que é importante que as pessoas vejam quem é a pessoa, quem é o ser humano que está por trás daquele gestor, daquele professor, daquele autor, porque são fatores de motivação muito importantes. Se a gente invisibiliza uma história dessas, quantas pessoas que possam estar passando por situações muito similares e que agora escutam e dizem, poxa vida, olha só, agora eu tenho um fôlego extra para continuar, para persistir nos meus objetivos, porque se o professor Schuch chegou lá, eu também consigo. Né? E essa questão pela paixão pela UFSM fez eu sempre lutar em querer voltar. É um motor, né? De estar aqui na universidade, por causa da família, por causa da origem de Santa Maria, eu tinha que ser aprovado no concurso público para professor da universidade, que também passa por uma prova escrita à mão. Certo? Uma das maiores invenções do mundo para mim foi o Word, que teve o corretor do Word. Aquela coisinha vermelhinha embaixo do Word foi a melhor coisa do mundo. Salvador da pátria. Salvador da pátria mesmo, porque aí eu comecei a reduzir bastante meus erros. Parece ser uma coisa pequena, mas para minha limitação, aquilo ali foi uma coisa incrível. Eu nunca mais escrevo nada sem passar por um corretor. Mas simples, mas aquilo ali me ajudou, a qualidade da minha escrita mudou, mas o que eu queria falar era outra coisa. No concurso público, para poder entrar aqui, eu disse, eu preciso entrar. Eu já estava fazendo meu doutorado, e aí vem a questão de entender a regra do jogo e estar preparado também, que é outra coisa que vale a pena os nossos ouvintes pensar, saber o que a gente quer na vida. Eu queria ser professor da universidade. Naquela época não tinha o Reúne ainda, quando eu estava com esse sonho de vir para cá, e as vagas eram bem esporádicas que tinham dentro da universidade. Eram vagas que tinham uma aposentadoria, uma vaga que surgia. Então, o que aconteceu? Eu peguei a regra, quando eu comecei a fazer meu doutorado, a regra da seleção de professor da nossa universidade. E eu vi que ela tinha duas coisas. Pontuava a questão da produção acadêmica, que era basicamente artigos científicos, com alto fator de impacto, e experiência profissional. Eram dois fatores que pesavam muito. E eu disse assim, eu nunca vou conseguir competir com meus colegas que são pesquisadores natos, que não têm as minhas deficiências, as minhas limitações. Quando eu publicava um artigo internacional, eles publicavam 5, 6. Era um grupo muito produtivo. Então, eu disse, ali eu não vou competir nunca. O que eu fiz? Eu larguei minha bolsa do doutorado e fui trabalhar. Porque se eu trabalhasse, eu ia ter pontuação que eles não tinham. E eu segui fazendo o doutorado, segui no laboratório, publicando aquele meu 1 artigo por ano, 2 artigos por ano. Cheguei a publicar até 17, mas é que foi um ano bem fora da curva. Mas sempre os outros publicavam mais. E eu comecei a ter experiência. Trabalhei 6 anos com 60 horas na carteira. Manhã, tarde e noite. E cheguei a trabalhar em 6 instituições de ensino superior diferentes. Foi uma experiência muito rica nas comunitárias e nas privadas. Trabalhei em Santiago, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Caxias, Lajeado, que eu tive uma experiência muito grande nas universidades privadas e comunitárias. Mas quando chegou no concurso, quando teve o concurso, fiz concurso com meus colegas, e hoje são todos com meus colegas. Fiz 3 concursos, fui aprovado nos 3. Sempre, e fui aprovado no que eu queria em primeiro lugar. Na frente dos meus colegas que hoje são pesquisadores nível 1 do CNPq, pesquisadores top na universidade. Eu não sou e não tenho como ser. Eu sei a minha limitação onde eu posso chegar, mas eu consegui ser aprovado na frente. Por quê? Porque eu sabia a regra do jogo e me preparei para aquilo. E me preparei 4 anos antes de ter a vaga para o concurso. Então, mas como eu sei da minha dificuldade, eu 4 anos antes me preparei para poder chegar
com igualdade de competição com meus colegas que iam fazer. E aí, como eu tinha minhas limitações também, eu sabia que a prova sempre tem os pontos. Quando foi sorteado a prova escrita, que eram 12 pontos, eu tinha os 12 pontos escritos. Quando chegou no dia da prova, eu tinha 2 cadernos sem folhas, todo escrito, desde com o cabeçalho até as referências bibliográficas. Todos escritos. Cheguei no dia, transcrevi minha prova escrita. Naquela época podia ter a prova material de consulta. Então eu tinha todos os pontos escritos, preparados, estava preparado para o concurso, e tinha a pontuação da experiência profissional que os meus colegas não tinham. Então isso fez com que eu conseguisse ser aprovado no concurso. Senão, eu nunca seria aprovado num concurso se eu não fosse me preparar muito mais que os outros. Ou seja, a gente tem que transpirar muito mais do que ter aquela questão da inspiração. Não, é transpiração mesmo. Certo? Então, essa é outra dica que eu dou para todos: conhecer, saber para onde quer chegar, saber a regra do jogo e lutar por isso. Certo? Então, eu consegui ser aprovado nos concursos. Hoje sou professor da nossa universidade com muito orgulho, e também depois, quando entrei na universidade, também para chegar a reitor, também sabendo as regras do jogo, o que eu tinha que ser. Eu tinha que ser um pesquisador, tinha que ter reconhecimento, e assim fui trabalhando para chegar onde eu estou, sempre olhando as regras do jogo, sempre me preparando. Eu entrei na universidade sabendo que um dia eu queria chegar nesse ponto, certo? E quando a gente sabe onde quer chegar, o caminho fica mais curto. Mesmo eu tendo atrasado a engenharia, o meu doutorado, que é para fazer em 4 anos, fiz em 7, a minha graduação, que era em 5, fiz em 6,5, e mesmo assim fui um dos reitores mais rápidos, porque isso não me impediu ir para ser reitor. Ninguém olha o currículo, a gente tem que olhar outras características, é muito mais relações interpessoais, e de conseguir mobilizar, de conduzir equipes. Então a gente conseguiu trabalhar de forma diferente e conseguir estar aqui hoje. Então o que eu posso dar dica para vocês: sem medo, se atirar nos desafios e conhecer a regra do jogo e estar preparado para elas. Tem um ditado árabe que eu gosto, que diz assim: não é preciso correr, é preciso partir a tempo. Então, quando tu tem esse autoconhecimento e consegue organizar, criar um cronograma pessoal, né? As pessoas, os teus concorrentes, eles têm o cronograma deles. Mas, a partir do teu autoconhecimento, tu consegue perceber que o teu cronograma precisa ser mais extenso. Tu precisa começar antes. E com o foco lá na frente, já dessa clareza de vontade, né? Eu estou concluindo meu doutorado agora. E eu observo um pouco isso, que existem coisas da vida da gente que são imexíveis, vamos chamar assim. A gente não consegue gerenciar elas estão para além, são da parte da vida com V maiúsculo, né? São inalienáveis, a gente não consegue mexer. Mas tem outras que a gente consegue gerenciar. Então, a gente, em vez de ficar, talvez, se lamuriando por aquelas que a gente não consegue lidar, quais que a gente consegue, né? Quais as variáveis que a gente consegue mexer para fazer com que essa produtividade, esses objetivos sejam alcançados de um jeito, seja mais rápido, seja com maior acerto, né? E esses exemplos, assim, acho que fazem com que a gente reflita bastante essas coisas que, às vezes, a gente perde muito tempo chorando, reclamando de coisas que estão para além das nossas capacidades. Então, vamos focar no que dá para fazer, né? Essa fala tua é perfeita, e esse é o meu lema de vida. Vocês nunca vão ver eu reclamando de nada. Se me perguntarem como é que está a universidade, está caindo algum problema, eu sempre foco nas coisas boas que a vida nos oferece. Sempre. Todos nós temos virtudes, as pessoas, nossa instituição tem coisas boas, na vida a gente tem coisas boas. Se a gente focar nas coisas boas e no que a gente tem controle, eu sei que eu não vou ter limitações com línguas, eu sei disso, então não vou me sofrer com isso. Não, eu tenho que ser bom em outra coisa. Onde é que eu posso ser bom? Onde é que eu posso crescer? E onde é que eu vou conseguir ter o meu destaque, certo? Que eu preciso para chegar no meu objetivo. Então, a gente tem que ter essa clareza. O grande problema é quando a gente não sabe onde quer chegar. E tem coisas que a gente tem que vencer, não é porque eu gosto, é porque é necessário. É necessário. Eu vou dizer assim, se perguntarem para o professor Luciano se ele queria ser um grande pesquisador, não queria ser um grande pesquisador. Eu virei um pesquisador muito mais por uma obrigação de ser reconhecido no UFSM, no meio acadêmico. Porque eu gosto da sala de aula, eu gosto de estar com os estudantes. E estar esses 6 anos que eu tive nas privadas comunitárias me mostrou a importância da sala de aula, de estar junto com os estudantes, e naquele momento impactante. Quando vim para a universidade, virei professor, foi um choque muito grande para mim, porque a sala de aula não era mais o foco. O foco era o laboratório, era a pesquisa. E eu tive que me adaptar para isso. De novo, eu vi que se eu ficasse na sala de aula, eu nunca seria reconhecido na universidade. Eu me transformei no pesquisador. E é um pesquisador, por que eu me transformei em pesquisador? Porque eu tinha um objetivo. Eu precisava disso, porque era a regra do jogo.
E se me perguntar agora como que eu consegui ter... por que eu publico numa revista A ou na B? Pela regra do jogo. Não adianta, a gente pode tentar mudar a regra, mas a gente tem que seguir ela enquanto ela existir. E eu adoro mudar a regra, e de tanto querer mudar as regras, eu me tornei reitor também. De tanto querer mudar as resoluções da universidade, questionar essas regras que eu acho um absurdo, mas eu sigo elas, eu tento mudá-las também. Então, isso nunca vão ver eu reclamando. Não importa. Certo? E aí isso vale para a família. Outro ponto, eu acho que vale a pena também de dizer que nós, servidores públicos, às vezes a gente carrega uns fardos muito grandes. Se a gente não tem uma base familiar. Quando eu digo família, não importa qual família é. Certo? Pode ser tu com teu pet, tu com teu filho, tu com teus pais, tu com quem for. Certo? Isso é fundamental para a gente tem que ter um momento de paz, um momento de conforto, que a gente vai buscar na espiritualidade e na família. Então, eu digo, quando eu tenho hoje meu filho, também, o meu filho, que hoje está 2 meses, faz 10 anos, eu sempre disse, eu vou ser o pai do meu filho. E a minha esposa, que é minha servidora, colega nossa da administração também, a gente sempre vamos ser os pais e mães do Otávio. E isso, até hoje, eu como reitor, eu levo e busco ele no colégio. Tu não imagina a dor que eu fiquei, Jéssica, de estar aqui e não poder estar levando ele no primeiro dia de aula. Mas compromisso assumido, ela está levando. Porque agradeço. Eu levo ele no colégio, eu busco ele no colégio e todo mundo sabe que o horário que eu tenho que buscar o Otávio no colégio, se tem reunião ou não, eu tenho que ir lá buscar o Otávio no colégio, que é o meu compromisso, para que ele tenha essa referência do pai dele junto do colégio. O meu filho faz taekwondo, quem leva ele no taekwondo sempre sou eu, independente de ter o cargo de reitor. Porque se a gente ficar sendo consumido pela universidade, esquecer o lado pessoal, a gente não vai render. Então é fundamental também que a gente consiga ter foco no que a gente faz. Quando eu digo foco, quando está aqui na universidade 8, 9 horas por dia focado, mas depois a gente tem que ir lá e tem a família, tem que estar junto, tem que ter lá da diversão, do esporte. Então tudo isso ajuda a gente estar com a mente e o corpo alinhado para poder enfrentar os desafios e não reclamar. Senão a gente acaba focando só na coisa ruim, no problema, que a nossa estrutura não está boa, que eu não tenho os colegas que eu precisava, eu não tenho o dinheiro que eu preciso, só que nunca vai ter estrutura perfeita. Nós temos que evoluir, crescer, mesmo sem a estrutura, mesmo sem as condições necessárias, porque isso faz parte do ser humano. E aí a gente vai conseguir crescer. Mas para isso a gente tem que ter um lado espiritual muito forte e tem que ter um lado esse também de quando sai daqui ter o porto seguro, que no caso a família ajuda muito. O meu filho tem me ensinado muito também nessa caminhada de estar junto à sua evolução, de estar trocando com ele essa experiência junto com a minha esposa. É muito importante isso também. Eu acho importante que a gente... Hoje em dia tem várias vertentes, enfim, das questões de trato mental, do cuidado de si pelo lado mental. E tem algumas situações que realmente nós somos uma pessoa em uma integralidade, né? Mas, ainda assim, eu entendo que seja muito importante que a gente tenha essa presença no local. Quer dizer, eu estou no meu ambiente de trabalho. Então, não adianta eu ficar pensando muito naquilo que eu tenho para fazer em casa. Quando eu estiver em casa, eu faço o que eu tiver que fazer e vice-versa. Então, quando essas percepções assim de, mas quando às vezes eu tô, sei lá, tô tomando banho, e daí eu saio do banho e vejo que tem várias mensagens que são de trabalho. Aí, porque assim, a internet também fez isso, né? A gente ter essa falta, talvez, de uma clareza de limite dos espaços, né? O espaço mental continua o mesmo. Então, como é que eu fico imaginando, né, nessa tua tentativa de ter o momento familiar, de ter o momento espiritual, como é que é a tua agenda nesses momentos da casa? Como é que tu faz para organizar mentalmente isso? Eu imagino que tu receba mensagens, né, nos horários mais inapropriados. Só para dizer assim, essa fala é bem importante, quer dizer, ter foco e objetivo. A questão, o horário de trabalho nosso na universidade, ele tem um horário de trabalho. Por mais que a gente é gestor, a gente tem o nosso horário. Eventualmente, a gente pode trabalhar mais tarde, trabalhar 12 horas, pode, eventualmente. Se a gente está fazendo sempre isso, tem uma coisa errada. Isso vale para todos nós, no público ou no privado. A gente tem que ter o nosso compromisso com a nossa instituição e tem horário para isso. Nós, agora, nessa gestão, não tem reunião mais do meio-dia a 1. Não tem esse horário, é o horário do almoço e descanso das pessoas. Eventualmente pode ficar? Pode, eventualmente pode ficar. Depois das 18, eventualmente pode, mas não é o horário. E agora, quando eu estou a nossa equipe de gestão, entre pró-reitores, aqueles que trabalham diretamente comigo, pró-reitores, o gabinete, ninguém me liga fim de semana. Porque eles sabem que eu não vou atender. Eles sabem. Eu não vou atender.
Certo? E se precisa uma coisa urgente, eles vão ligar umas 3 vezes que eles sabem que eu vou retornar perguntando o que está acontecendo. Porque por mais que às vezes a gente acha que a universidade vai parar ou vai se destruir sem a gente, ela funciona super bem sem nós. Super bem mesmo. Todos nós somos substituíveis. Parece difícil falar isso, mas desde o reitor, a gente sempre vai ter alguém que... Tanto que há 4 anos a gente troca o reitor, né? Ele é substituível naturalmente. E assim, todo mundo sabe. E mas, a gente está com uma emergência na universidade, se está pegando fogo num prédio, tem que chamar quem? Os bombeiros, não é o professor Luciano. Se está acontecendo um assalto na universidade, tem que chamar a polícia, não é o professor Luciano. Se uma caixa d'água estourou num prédio, não, é o setor da hidráulica que tem que se chamar, não é o professor Luciano. Claro, depois eu vou vir ver o que está acontecendo, mas não é o meu papel. A prioridade, né? Não é, contato. Exato, não adianta, e não sou eu. A gente tem que ter uma equipe que tem autonomia para fazer as coisas, é o nosso papel de liderança, conseguir ter essa questão da autonomia e ter essa disciplina. Tem gente que fica feliz em responder coisa de noite, 1h da manhã. Não, eu toda vez que recebi um e-mail de alguém da gestão, fora de horário, de noite, eu chamo no dia para conversar o que está acontecendo. Está errado. Está errado. Eu recebi uma vez um e-mail 1h da manhã de um colega nosso, pró-reitor. Eu chamei ele no outro dia. O que está fazendo acordado, respondendo e-mail 1h da manhã? Tu vai ficar doente e tu vai sair da gestão. Certo? Tu tem que ter a tua tranquilidade, tem que ter teu sono. Quem não dorme direito não produz. Isso é físico, é da física do ser humano, ele precisa dormir. A gente tem que ter no dia 6, 8 horas de sono todos os dias. Se tu está trabalhando de noite, de dia está aqui na universidade, tem uma coisa errada. Tu está sendo um mau líder, tu está sendo um mau gestor. Então isso tem que ficar claro para todos. Todo mundo que trabalha fora do horário, e isso vira rotina, tem uma coisa errada. Certo? Ou se a equipe está mal dimensionada, ou ele está trabalhando errado, porque ele está centralizando muito. Então isso é uma questão. Ninguém me liga fim de semana. Todo mundo sabe, não me liga. Porque sabe que eu não vou atender. Ou para ligar para dizer coisas boas, para dizer coisas, vamos conversar, ou fim de semana, se me ligarem no fim de semana, para nós sair numa janta, para ir uma confraternização da nossa equipe, eu vou bem feliz. Aí é bem-vindo. Aí é bem-vindo. Se for para trabalho no fim de semana, eles sabem que eu vou reclamar, porque não é o nosso objetivo. Então a gente tem que conseguir ter. E no primeiro dia de gestão, quando estava toda essa equipe reunida, eu falei, se alguém estiver adoecendo por causa do trabalho, a gente vai ter que repensar a sua função, porque nosso objetivo não é adoecer as pessoas. Isso fica muito claro, a saúde mental das pessoas é fundamental. Se a gente não tiver uma equipe que esteja bem, uma equipe que esteja engajada, alegre, venha feliz para cá e vai embora sem dor de cabeça, porque se está acontecendo isso, a gente está com um problema. A gente tem que enfrentar esse problema. Claro, quando a gente fala no universo de 5.000 servidores, com diversas chefias, muitas vezes essa filosofia não chega em toda essa cadeia. E tem alguns setores que acabam adoecendo. E só que nós temos que identificar por que estão adoecendo esse setor e lá intervir para que seja um ambiente leve. Eu sempre digo, se eu vou embora num dia com dor de cabeça na universidade, eu chego em casa e reflito o que aconteceu para ficar com dor de cabeça. O que aconteceu de errado. Porque não pode ser assim. O nosso trabalho tem que ser um motivo de prazer também de estar aqui fazendo o que a gente gosta. Tem horas que a gente vai ter que fazer o que é a nossa obrigação de fazer, mas isso não pode ser um fardo para nós. Isso tem que ser, na verdade, parte da nossa rotina, daquela questão que vai fazer a gente crescer. A universidade não tem lugar melhor para se trabalhar, que vai nos dar possibilidades de crescer, de se qualificar, de trabalhar com equipes distintas. Eu digo, não tem instituição nenhuma, pública ou privada, que tem uma equipe tão qualificada que nem a nossa. Que nem tu falaste agora, Jéssica, tu está terminando um doutorado. Qual é a empresa que vai ter os seus servidores, a sua força de trabalho com doutorado? A nossa pirâmide é a mais invertida. O chão de fábrica da universidade são os mais qualificados. É onde estão as pessoas com doutorado, que têm uma grande capacidade. E agora, como eu faço para isso se tornar resultado para a universidade, resultado para a nossa vida, porque ela faz parte, a gente falasse, corpo, mente, então é junto isso, para nós e para a instituição também. Então, quando a gente consegue casar que a gente gosta de fazer, com o que dá prazer para a gente, com o nosso trabalho, é um crescimento assim estrondoso e as pessoas trabalham felizes, sorrindo, que é o que a gente precisa. Eu acabo me identificando em certos pontos com a tua fala, porque eu também, durante muito tempo, sou graduada em desenho industrial. E quando comecei a trabalhar, né, me graduei, já fui para o mercado de trabalho, e era aquela coisa de comércio, 44 horas semanais, a gente chama, com o perdão da expressão aqui, hora bumbum na cadeira, né? Se você está ali, outro termo que nós usávamos, piloto de mouse, né? É aquilo que a pessoa está, às vezes não tem muito espaço para pensar, né? Para parte de um trabalho mais mental. É hora na cadeira e trabalhando em frente do computador o tempo inteiro, é produção. Isso começou a me desanimar, porque começou a ir para um lado que nem se chamava ainda, não se tinha um nome, não quer dizer que não acontecesse, é o tal do burnout.
chega um momento, eu com criança pequena em casa, vendo que eu trabalho, mas não consigo dar conta das coisas que deveriam ser cotidianas, que deveriam caber num dia, mas não estão cabendo. Então, vem esse pensamento, né? O que está dando de errado? Onde é que eu tô tentando aqui abraçar o mundo com as pernas e o máximo que eu vou conseguir vai ser uma distensão, né? Não vou conseguir abraçar o mundo com as pernas. Então, eu entrei, eu tirei um ano fazendo coisas assim bem pontuais de trabalho, só para realmente, para não ter uma rotina. Fui fazer uma pós-graduação e eu pensei, poxa vida, é isso que eu quero para mim. Eu quero voltar para a universidade. E como é que eu vou fazer? Já existia todo um pensamento de que, né, as avaliações e tal, de que é preciso ter o doutorado para ingressar como docente. Então, eu vou ingressar como servidora. Porque a universidade tem uma gama tão ampla de áreas de atuação que, com certeza, eu vou encontrar um lugar para mim lá dentro. O que eu quero é estar na universidade, eu gosto desse ambiente, eu gosto desse convívio. E qual que foi o meu primeiro local de trabalho? Foi lá no PPG em Odonto. E eu usei muito da minha formação para a parte de gestão, porque era um PPG que começou junto comigo. Então, eu pude organizar as coisas do meu jeito. E, com isso, emendei, fiz o PEG, que é o Programa Especial de Graduação, fiz o mestrado aqui em Patrimônio, estou concluindo o doutorado em Educação, vim para a editora, e eu acabo trabalhando mais com a parte gráfica também, que é onde eu me graduei. Então, tudo isso vai sendo alinhavado quando a gente coloca um ponto, né? Qual que é o meu ponto? Hoje eu já fico pensando, quero ser docente? Até gostaria, mas eu sou bem feliz e bem realizada com o que eu estou fazendo. Talvez isso nem seja mais... Às vezes a gente coloca um certo desejo, um objetivo num pedestal também, e quando começa a se aproximar e vai reavaliando e dizendo, tá, mas eu estou tão legal assim, tá tão feliz assim. Então, essa resiliência acho que também é muito importante, de se reavaliar ponto a ponto, dizer, tá, mas será que eu não estou colocando talvez uma importância demais? Né? Daí essa fala que o reitor às vezes não é aquela figura tão prioritária que precisa ser chamada. Às vezes tem um simbólico na cabeça das pessoas que fica difícil de contornar e entender que naquele momento talvez os bombeiros sejam mais importantes, né? E essa questão que tem a magia da universidade, de poder... Esse teu exemplo é exemplo mais natural e clássico da universidade. A gente consegue, quando entra na universidade, através da qualificação, da capacitação, ir mudando de setor, se adaptando até chegar no local onde a gente vai conseguir realmente produzir para a gente e para a instituição. Então, e a universidade permite isso com muita facilidade. E aí me dá uma angústia muito grande quando eu vejo colegas que ficam reclamando do seu setor, do que fazem, só que eles já estão reclamando já há 10 anos. Há 10 anos reclamando, e a mesma reclamação. Tem uma coisa errada nisso. A gente tem que se olhar para si. Será que eu não posso fazer diferente? Será que eu não tenho que mudar de setor? Será que eu não estou no lugar errado? Eu sei que nós, a instituição, tem que também... Coisa do medo, né? Às vezes a pessoa fica com medo de mudar. E será que, claro, nós também erramos com a instituição, porque a gente tem que também chegar nas pessoas para identificar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, como a gente está falando de 5 mil pessoas, e as pessoas consigam também trazer essas possibilidades. Eu me lembro que eu tinha um colega lá no CT, que eu comecei a gestão, que ele reclamava muito da mesa dele. Ele começou a gestão de... Eu iniciei na gestão do CT como diretor de tecnologia e veio um colega nosso brigar comigo, que eu nem conhecia, mas brigar mesmo, que a mesa dele estava incomodando, a mesa dele estava cortando os pulsos dele de ficar encostando na quina da mesa. E eu disse, tá, mas tu nunca tentou trocar, tu nunca conversou com o pessoal? Mas não tem como, não existe essas mesas. Em 2 dias a gente foi lá, trocou a mesa. Eu fui lá, era só... E ele não precisava ter me xingado, não precisava ter brigado por aquilo. Tá, talvez no passado pode ter ficado aquilo incomodando ele muito tempo. Então, mas depois eu fui ver que ele começou a brigar por outra coisa e por outra coisa. E eu comecei a resolver, a gente começou a resolver as coisas, mas não era o ambiente. O ambiente era só uma válvula de escape para outros problemas que tinham. Então, como a gente faz para ajudar também nesse é um grande desafio da gente conseguir achar não só a solução, mas o que está causando esse descontentamento de algumas pessoas em alguns setores da instituição. Então, esse é um grande desafio da gestão da nossa universidade. Agora entra aqui a questão da projeto, a gestão de pessoas, de a gente conseguir ver as competências que as pessoas têm e conseguir colocar elas no local adequado, certo? E às vezes, claro, no começo não dá para fazer isso diretamente com todo mundo, mas graças a gente vai colocando as pessoas no locais certo. Uma pessoa que gosta de comunicação, que gosta, tem que estar aqui, de algum jeito tem que vir para cá, certo? Para fazer um programa, ou mesmo para trabalhar aqui, e às vezes não pode estar numa coordenação de um curso que vai ter que estar lidando com pessoas ao vivo, com os estudantes, que não é aquele perfil daquela pessoa. Por um tempo ela vai ter que ficar lá e depois a gente vai conseguir trazer ela para o local, porque ela vai render muito mais. Então esse é um desafio que a gente tem, e esse é um desafio também meu agora como pessoa, porque eu sei que as pessoas têm que estar bem, e eu só vejo assim,
Se você vê o que a gente tenta fazer no ambiente de trabalho, dentro do gabinete, ou com as pessoas que a gente trabalha, e colocar pessoas que a sua vida profissional, pessoal, casado com a vida institucional, fica muito mais. O próprio professor Enéas está à frente da editora, que já vem uma caminhada já com questão de livro, prêmio Jabuti, toda aquela questão que ele tem já uma questão de roteirista, de tudo que ele tem, aquilo está nele, aquilo é a vida dele, certo? Tu traz ele para uma função muito próxima da vida dele, aquilo ele faz com naturalidade, sem nenhum esforço. Então isso ajuda muito a gente conseguir tirar o melhor que as pessoas têm quando a gente consegue. Nem sempre a gente consegue fazer isso, em todos os níveis que a gente tem, mas a gente tenta fazer o máximo possível para a gente conseguir ver as pessoas, essa palavra, com amor, feliz, vão ter sempre na gestão do professor Luciano, da professora Marta, pessoas que têm que fazer as coisas com amor e com felicidade. Parece difícil a gente enxergar isso no serviço público, mas é fundamental. No público ou no privado, as pessoas têm que vir motivadas. E na universidade, a motivação não é o salário. Porque o salário todo mundo tem o mesmo, de acordo com o seu concurso, com a sua qualificação que fez, o salário não muda, certo? Só que como a gente faz agora que não é o salário? Como a gente faz para conseguir ter as pessoas engajadas, as pessoas querendo fazer mais, certo? Querendo buscar seus sonhos, que a gente tem que conseguir ajudar eles a buscar o seu sonho. Que a gente, meu sonho era ser uma docente. Como tu trilhou um caminho para ser docente, agora, talvez não precise mais ser docente, porque eu estou bem agora. Que bom, é isso que a gente quer, certo? Mas se tu quer ser docente, seguir essa busca para ser docente, e às vezes as pessoas ficam tristes quando um colega nosso, que nem agora um colega nosso, passou por um concurso e foi para Rondônia, certo? E eu dou os parabéns, que bom, tá crescendo, passou num concurso, vai embora. Claro, nós vamos perder um colega que era um ótimo profissional, mas ele está crescendo. Ou seja, isso para nós é um motivo de realização. O vídeo que ele esteve com a gente aprendeu, cresceu e agora ele está dando um voo mais alto ainda, está voando mais ainda, né? Voar mais alto, né? Que foi o nosso slogan há muito tempo. Então as pessoas estão voando com a gente ou em outra instituição. Eu me recordo de ter visto em alguma entrevista tua que um dos objetivos, que agora tu está fazendo um ano da gestão, né? Que um dos objetivos da gestão era trazer excelência sem deixar de lado a parte humana. Porque muitas vezes a excelência está relacionada com uma coisa mais mecanicista ou tecnológica. E não é que não tem esse aspecto também, mas se não existe o profissional por trás daquela atividade que vai fazer com que a excelência de fato flua, né, de fato emerja, e só com esse bem-estar. Né? Isso é difícil as pessoas às vezes entender e separar. Pode ter a melhor tecnologia do mundo, se tu não tem um profissional ali junto que está igualmente engajado, sinto muito. A gente busca excelência, a gente quer a Universidade de Excelência, conceito 5, o IGC da universidade, com os principais rankings. Só que se for ver, a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com as pessoas. O que a gente faz é trabalhar com um ambiente melhor para as pessoas, uma estrutura para as pessoas, que naturalmente a gente chega lá. A gente botou várias metas quantitativas para nós, para a universidade, para chegar lá, mas para nós chegar lá não adianta, a gente tem que trabalhar com as pessoas. Então, o que você vê, a nossa gestão é uma gestão que trata com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, mais focada no objetivo. Que às vezes a gente estava discutindo agora, esses dias, uma discussão com os professores, questão dos encargos docentes, que existe uma discussão bem grande de como controla os encargos docentes, e existe já um preconceito em cima disso, sindicato nos questionando. Só que, na verdade, está pela busca da excelência. Se os nossos alunos dizem que os professores não são acessíveis fora da sala de aula, pelo nosso instrumento de avaliação, a gente tem que criar algum mecanismo para isso acontecer. Então, a gente vai lá e sensibiliza o professor, começa a trabalhar. Mas nosso objetivo... Aí eles dizem, vocês estão nos perseguindo, querem uma ferramenta para nos perseguir. Não. Eu só quero que o meu aluno seja feliz. O meu aluno consiga dizer assim, eu tenho um horário para conversar com o meu professor. Que muitos é natural, outros a gente vai ter que botar numa grade de horário. Porque senão ele não vai ter aquele momento. Então, a gente tem que criar um mecanismo para que, no fundo, o que eu quero é a Universidade de Excelência. Mas para ter uma Universidade de Excelência, eu preciso de um professor disponível para os alunos, que vai tirar dúvida dos alunos fora do horário. Não só para o seu aluno que trabalha no seu grupo de pesquisa, mas para o aluno que está lá na graduação, teve uma aula com esse professor, está com uma dúvida, quer conversar. Então, como que eu faço para ter esse ambiente? A gente tem que criar toda uma estrutura que isso aconteça naturalmente, e quando não acontece, nós temos que entrar com um mecanismo que obrigue isso a acontecer. Até se cria uma cultura. Mas por que isso? Porque a gente viu, através dos números, que o nosso aluno diz que o professor não é disponível, fora da aula. E lá a gente vai mal daí nas notas no ENAD, no questionário do ENAD, agora uma questão bem mais técnica, a gente está falando aqui, né, para os nossos ouvintes entender também, que lá no ENAD os alunos respondem um questionário. Lá, e o que hoje nos impede de ser uma universidade, conceito 5, é a nota do ENAD.
que é um questionário que os alunos respondem. Não só a parte técnica, que é aquilo que nos prejudica. E muitas vezes aquilo é uma questão cultural, que a gente tem que trabalhar, de que o professor tem que estar disponível, que o nosso laboratório ele não é ruim, que muitas vezes um professor que fala mal do seu próprio laboratório está fazendo com que a nossa imagem não seja melhor que os alunos, sendo que o nosso laboratório é um dos melhores laboratórios do país. Então, como que existe o aluno? A gente tem os melhores laboratórios do país e o nosso aluno diz que o nosso laboratório não é bom. Uma coisa está mal. Então, isso é uma questão que a gente tem que estar trabalhando, essa questão do pertencimento. E o último exemplo, só porque cada nosso horário, sabe que eu gosto de falar muito. A gente estava numa discussão, também na época do Centro de Tecnologia, que é onde eu fui diretor, eu comecei ali, e nós tínhamos o curso de Engenharia de Controle de Automação, um curso novo que estava sendo criado, até foi o curso que eu entrei, e teve a avaliação do curso, o curso de Controle de Automação, e outras 2 engenharias que foram avaliadas no mesmo período. Controle de Automação ficou com conceito 5, certo? Os outros cursos ficam com conceito 3 e 4. E aí os coordenadores perguntaram por que o de vocês ficou um conceito mais alto se os laboratórios eram os mesmos, se os banheiros eram os mesmos, se os professores são os mesmos. Sabe o que eu disse para eles? Eu perguntei, vocês jogam futebol com os alunos de vocês? Vocês fazem churrasco com os alunos de vocês? Vocês vão nas viagens, visita técnica com os alunos de vocês? Vocês participam das atividades com os alunos de vocês? É engajamento, é pertencimento. O mesmo aluno que falava mal do mesmo laboratório era apaixonado pelo laboratório. Mas é porque, quando ele tinha dúvida, a gente estava lá disponível. Quando chegava o fim de semana, ou depois da aula, nós se encontrava para jogar futebol. Isso cria... A estrutura é a mesma, o curso de graduação é o mesmo. Certo? A dificuldade das engenharias é a mesma. Vão reprovar em cálculo do mesmo jeito. Certo? Só que se ele reprova e tem um professor próximo, um professor que escuta ele, um professor que vai além do conteúdo, muda completamente a percepção daquele curso, a percepção da universidade. Não adianta dizer que é o campus mais bonito do país se a gente não consegue viver esse campus. Então, isso que a gente precisa, esse pertencimento. E aquela vez eu disse, a nossa diferença do nosso é o quê? Nós jogamos futebol, no mínimo uma vez por mês, os professores contra os alunos, e pagamos churrasco para eles. Ou seja, é uma diversão. Isso muda completamente. Daquele professor que dá uma excelente aula, só que ao mesmo tempo é um professor que não está acessível. Então, essa visão que a gente tem que ter para a universidade, que a universidade é mais do que sala de aula, é uma experiência que a gente está buscando aqui. Os estudantes buscam uma experiência dentro da universidade. Eles buscam essa vivência que eles vão ter aqui dentro, onde vão namorar, vão estudar, vão conhecer novas pessoas, vão conhecer tecnologias, vão fazer viagens pelo mundo, oportunidade de ter aqui. Essa experiência que a gente tem que proporcionar para eles, que vai muito além da sala de aula, muito além com conteúdo. Eu sou criticado por diversos professores em áreas porque eu sou contra o conteúdo programático. Nós temos que ter uma ementa só na disciplina que diz o nosso objetivo. Como eu trabalho, que conteúdo eu vou ter, isso é liberado do professor. Só que o professor adora ter aquele conteúdo para seguir. Só que aquilo engessa para muitos professores. E vai passando o tempo e às vezes a gente brinca que tem aquele professor com o caderninho amarelo que já há 20 anos está ministrando a disciplina, com o mesmo jeito não faz questão de se atualizar, porque já está estruturado aquilo ali, ele acha que basta seguir e pronto, né? E se tu tirar o conteúdo programático e ter um plano de aula e plano de ensino que muda todo semestre, para cada turma muda e ele é flexível e o meu histórico escolar vai ser diferente do teu fazendo o mesmo curso, porque o ano que a gente faz disciplina é diferente e eu vou abordar temas um pouco diferentes, aquilo vai enriquece muito. É uma universidade bem mais flexível, que eu estou dizendo para nós aqui, uma universidade bem mais flexível, que a gente não está pronto para isso ainda. Mas eu tenho sempre levado essa ideia que essa trilha de aprendizagem que o aluno tem que ter, essa experiência que ele busca com a gente, tem que ser enriquecedora para ele. Não para o professor, não para dizer que o professor ensinou a disciplina bem, não. Para aquele aluno, qual foi o significado por que ele aprendeu aquele conteúdo? Isso que é importante. Qual é o objetivo? Por isso que o conteúdo programático para mim é secundário, completamente secundário. A bibliografia é secundária, não pode ser fixa. Isso nós vamos ter que trabalhar conforme vai acontecendo o momento, só que isso dá mais trabalho ao professor, que ele tem que planejar a sua aula e o seu semestre a cada dia. Uma vez teve uma discussão muito grande do ensino à distância na universidade, da discussão do rede, e eu disse, não, a tecnologia nunca vai substituir o professor. Na verdade, a tecnologia ajuda o professor, só que o professor é que nem uma fênix. A cada ano, ele queima, desmancha, e na próxima turma ele renasce. Ele renasce a cada turma, o professor. E é ali que ele consegue a transformação. Quando ele renasce e prepara a sua aula para aquela turma, que são vidas que estão ali. E cada um traz a sua experiência e muda a aula. Se o professor tentar usar a mesma metodologia,
Por isso que a gente não pode responder rápido nunca, tu vai responder sempre com a mesma resposta. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter humildade de dizer que a gente não sabe, porque a cada turma me perguntas novas, a gente não vai saber a resposta, a gente vai se transformando. Esse é o professor que a gente precisa. Um professor flexível que renasce a cada início de semestre e, na verdade, a cada aula ele renasce. E, de novo, tem aquela fênix que vai conseguir conduzir, ajudar a turma na busca desse conhecimento para que eles tenham uma vivência extremamente enriquecedora nesse período de 3, 4 anos que eles ficam aqui com a gente, que é um momento mais, talvez mais assim, que mais crescem esses jovens que estão aqui com a gente e depois saem contribuindo para um cidadão muito melhor para o nosso país. Eu me recordo, eu fui professora voluntária no desenho industrial e a turma que eu peguei era a turma de primeiro semestre. Então, era muito notório isso, esse pensamento que precisava ser transformado aqui dentro, porque eles chegavam com um pensamento de ensino médio, de vestibular, da pergunta mais ou menos decorada, a resposta certa. Então, quando a gente começa a envolver um certo criticismo para as decisões que eles vão tomar, as respostas que muitas vezes eles vão produzir, não existem ainda essas respostas de determinadas coisas. Eles, às vezes, ficavam me olhando assim, esperando que eu desse o ok, o parabéns de que a resposta tinha sido certa. E eu dizia, não, mas vocês, todos aqui deram respostas diferentes e todas as respostas são possíveis e são certas. Isso desmontava com eles e eu pensei, na época, que privilégio poder estar mexendo na estrutura deles. Muito mais enriquecedor para eles do que não que não seja enriquecedor para mim, mas no sentido de que é uma mudança de paradigma. E eu estou sendo esse motor para veicular isso. E de cada um, naquela turma, foi uma situação diferente. E na seguinte, também, como é que eu vou chegar sempre com uma plataforma pronta, né? Esse talvez é o grande desafio do docente atual hoje, o aluno está chegando, o conteúdo ele tem acesso a todo já. Antes do professor falar qualquer coisa, o aluno já sabe todas as respostas Emerge prontas. deles uma série de coisas. E eles têm o celular, não pode esquecer que eles estão com o celular, que eles estão com o Google ali, outras ferramentas de busca, que eles sabem, não tem uma pergunta que o professor faça que os alunos vão ter a resposta. Então, os bizu da nossa época de engenharia, tem uma época dos bizu que tinha das provas, hoje é muito melhor, muito mais rápido isso. Então, se o professor vai tentar fazer isso, ele não vai conseguir, ele vai cada vez mais se distanciar dessa turma, desse aluno que chega muito mais fluido, que ele quer muito mais conexões e significado do que conteúdo. Não que o conteúdo não seja importante, de forma ele é fundamental para a gente, mas não pode ser centrado nisso. O conteúdo é uma consequência para atingir um raciocínio, para atingir um objetivo. Aí tem que ter o conteúdo, não o conteúdo por si só. Então, esse talvez a grande mudança que a gente precisa, e o professor é fundamental. Esse professor que vai engajar os alunos, que vai fazer o aluno querer vir para a sala de aula, independente da chamada. Tá? Independente da chamada. Chamada não... eu sempre disse, tem um professor nosso que faz chamada, e ainda existe ainda, professor que faz no começo, no meio e no final da aula. Isso, há um século atrás até podia ter. Agora... eu tenho que chamar esse professor, não vão para nós conversar com ele, alguma coisa está acontecendo. Por que ele precisa obrigar o aluno a estar ali? Certo? A gente tem uma questão legal da chamada, concordo, mas não essa obrigação do aluno estar presente. Isso é outra coisa, não é sala de aula. Isso é um modelo que já está ultrapassado. Na verdade, o nosso modelo da universidade está todo ultrapassado já, né? Que nós vamos rever todo ele, mas é uma discussão que não é para hoje, né? Essa universidade que é uma universidade de pesquisa dura, de pesquisa, e agora uma universidade muito mais de significado, mas junto da comunidade, impactando a vida das pessoas, onde a extensão e a inovação estão muito mais presentes. Esse novo modelo da universidade, não no Brasil, no mundo inteiro, né? Que já aconteceu um pouco antes, está acontecendo, mas nós vamos ter que rever a nossa também. A gente percebe que existe um movimento de que o tripé que sustenta a universidade, muitas vezes ele foi desigual, né? Era uma banqueta com uma perninha um pouco mais curta, outra mais comprida, e está se tentando equalizar, né? O que aconteceu nas últimas 3 décadas, a gente fortaleceu muito esse tripé, que era a pesquisa, a pós-graduação. Foi muito forte. Na verdade, ela consumiu todos os outros 2 tripés. O ensino ficou sendo quase um peso para o pesquisador nas universidades, no Brasil e no mundo, tá? Não é uma coisa da UFSM. A extensão sempre foi deixada de lado. Então, aí por força de lei, vem a curriculação da extensão, para te ver como a gente estava errando. Sempre eu digo que o legislador em Brasília muda a nossa regra, é porque a gente está muito mal. Quando se criou o NDE, Núcleo Docente Estruturante, que era para ter um órgão dentro das universidades para pensar o curso, que vem por lei, a gente está errando, porque a gente não estava pensando o curso. Quando vê a curricularização da extensão, é porque a gente está errando. Então, a gente tinha um super pé que era a pesquisa, a universidade, a gente era valorizado pela pesquisa. O que eu falei no começo?
Eu entrei na universidade que ser um pesquisador para poder ser reconhecido. Se eu fosse ser um bom professor e ministrar as salas de aula, eu nunca seria reconhecido. Eu seria quase considerado um professor da universidade relapso, um professor que não se dedica. E quase eu ia ser chamado de vagabundo na universidade, desculpe a palavra, porque eu não estaria me dedicando à universidade focada no ensino. Então agora a gente está conseguindo meio que equilibrar. Agora o nosso projeto tem 4, né? Ensino, pesquisa, extensão e inovação. A extensão e inovação, que são nossos canais com a sociedade, muito rápido, estão sendo muito fortalecidos. Isso é uma tendência que não tem mais volta. Nós colaborando para o desenvolvimento econômico e social, desde a comunidade, aquela que vai precisar uma assistência mesmo, assistencial, mas agora também uma extensão muito mais para emancipar o cidadão e a inovação para colaborar com o setor produtivo e melhorar a qualidade de vida como um todo. Sem deixar de lado a pesquisa, porque ela é fundamental, porque a gente não vai fazer inovação, não vai fazer extensão, porque se eu não tenho a pesquisa, porque vou coletar dados por que da sociedade para atender a universidade se eu não tenho a pesquisa. Então, mantendo a pesquisa e o ensino como sendo o nosso carro-chefe que a gente vai precisar. Então, a gente está tentando reequilibrar e esse modelo que ficou centrado, essa universidade da pesquisa, ela ficou centrada nos últimos 30 anos, agora ela está começando a ser uma universidade muito mais da extensão e da inovação. Então, essa tendência já está sendo já há uns 5, 10 anos no mundo, nós estamos um pouquinho atrasados, que nós estamos levando a universidade agora para essa questão da nós com a sociedade. Então, a sociedade tem que enxergar a universidade, tem que ser tocada pela universidade, porque a gente viu que está perdendo espaço. Certo? Então, aquela universidade de pesquisa que publicava um artigo numa revista Alto Fator de Impacto, não estou dizendo que não é importante ler, é importante, temos que ter, mas não pode ser só isso. Como que eu pego esse conhecimento e eu traduzo agora para a sociedade, para que ele tenha impacto na vida da sociedade? E agora esse é o nosso desafio, de nós pegar esse conhecimento e nós colocar rápido para a sociedade. Então, a gente vai ter que estar conectado com a sociedade, o nosso entorno, e ao mesmo tempo estar fazendo uma pesquisa, estar fazendo inovação. Os desafios aumentaram, mas é um desafio muito melhor. Por quê? Eu estou junto das pessoas. A universidade perto das pessoas. Não a universidade perto de um livro, perto de um artigo. Assim, perto das pessoas. Essa é uma universidade que a gente vem tentando trabalhar com ela, só que ainda a gente tem que muito evoluir. Então, a gente vai ter que ter muito mais professores e técnicos de educação que estejam com esse pé fora da universidade, impactando a sociedade com a pesquisa que a gente fez dentro da universidade, com as tecnologias que nós geramos na sociedade, com os conhecimentos que nós geramos dentro da universidade. É isso que a gente precisa. Só que é uma mudança cultural, que ela é lenta, mas ela vem acontecendo. Gradativamente ela vem acontecendo. Bom, estamos aqui no nosso minutinho final. Eu queria agradecer muito essa conversa. Acho que fechamos assim com esse pensamento da instituição voltado para a comunidade, que muitas vezes fica um pouco, né, entre aspas, encastelado, um conhecimento muito endogênico, né, para os pares, e às vezes a comunidade tem dificuldade de entender que as coisas que estão lá sendo usadas no dia a dia surgiram de uma pesquisa, surgiram de um grupo, surgiram de um laboratório. Né? E essa interface de divulgação científica que modéstia à parte, eu acho que o Ineditados também tem um pouquinho desse papel, né? De trazer aqui para a rádio a conversa de um jeito talvez mais palatável, mais amigável, né? Num linguajar mais acessível para um grande público. Então, professor Luciano, muito obrigada pela tua presença aqui conosco, pelo teu tempo. Um beijo para o Otávio, que hoje a mamãe levou para a aula. E muito obrigada, conte sempre conosco. E é um espaço sempre teu também, aqui quando precisar, estamos sempre ao dispor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco da vida e da própria universidade. A universidade está sempre em constante evolução e transformação. A universidade, se não tiver o dissenso e transformação e discussão, ela é qualquer coisa mesmo na universidade. E, Jéssica, agradeço essa sensibilidade, a forma que conduz o programa também. Dizer que o Otávio hoje a Cris levou o Otávio no colégio hoje, no primeiro dia, mas eu vou buscar ele no final, que é muito importante estar junto nesse momento que nossos filhos estão crescendo, que é tão importante ter um pai e uma mãe junto. E quem for esse pai e essa mãe, não importa a sexo, não importa nada, é a pessoa que está junto, se é de sangue ou é de amor, que a gente precisa. Essa universidade diversa também, essa universidade inclusiva, é isso que a gente precisa. Aqui o ambiente das diferenças dentro dessa universidade. Precisamos de todos nessa universidade que está em plena transformação, e contem com a gente de uma forma muito leve de levar essa universidade, o gabinete de portas abertas sempre para recebê-los e tirar as dúvidas, e espero cada vez mais próximo da nossa sociedade. Muito bem, muito obrigada. E a você aí que nos escutou, um grande abraço e até semana que vem.
Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.